paz do Senhor Jesus. Que saudade de estarmos todos juntos novamente, falando a palavra do Senhor. Mas hoje eu venho aqui contar um pouquinho do meu testemunho. A você que me escuta, eu peço licença para entrar na sua casa, na sua empresa, na sua família, para sentar com você no seu sofá, para sentar com você na sua sala. E hoje eu venho contar um pouquinho do testemunho da missionária Alessandra. Eu venho aqui relatar alguns testemunhos que Deus me deu. Vou contar do princípio. Vou começar, e talvez esse vídeo, para não ficar tão longo, eu vou resumir algumas coisas. Talvez não seja um só vídeo, mas que seja talvez 2, para que você possa compreender quem é a missionária Alessandra, quem é aquela que Jesus chamou para ser diferença na terra. Hoje você me vê numa face cansada, mas a minha face está bem nesse momento, porque já esteve muito pior. Tudo iniciou na presença de Deus, quando eu comecei e conheci Jesus. Eu era uma pessoa que fazia tratamento psiquiátrico, psicólogo, toda segunda-feira. Eu era aquela que estava ali, fazendo os tratamentos com psiquiatra, com psicólogos. E eu tomava 18 comprimidos todos os dias. Tinha dia que eu dormia 2 dias, porque eu tomava remédio fortíssimos, faixa preta. E eu tinha um comércio, salão de cabeleireiro, que muitas vezes ficava com os funcionários, porque eu dormia totalmente. E um belo dia, Jesus enviou um anjo, um mensageiro dele, dentro daquele hospital psiquiátrico. E assim ele me disse, não com palavras, mas com gesto, ele me chamou e me levou para dentro do templo da casa do Senhor. E dali eu nunca mais saí. Dali eu pude conhecer outros ministérios, mas sempre na presença de Deus. A minha filha Stephanie, a minha menor, ela tinha entre 3 para 4 anos de idade. Mas, para você que não me conhece muito bem, tudo começou quando a minha mãe teve a minha irmã Andressa, a minha irmã caçula. A minha irmã caçula, quando nasceu, a minha mãe tinha uma amiga que também tinha tido neném. E ela sofreu um acidente ao levar um prato de sopa para essa companheira, para essa amiga dela do outro lado da rua. E tudo começou o meu sofrimento. Sempre tive uma saúde frágil, sempre tive uma saúde muito anêmica, abatida. Sempre tive muito anemia, sempre tive muitos problemas de sangue, pneumonia. Tive meningite, meningocócio. Tive livramentos e livramentos, sem conhecer o Senhor Jesus. Eu era, naquela época, dominada por enfermidades, mas mesmo sem conhecer esse tão grandioso Pai Todo-Poderoso Jesus Cristo, que já cuidava de mim. Ele me livrava de acidentes de carro, acidentes de moto, de várias enfermidades. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus em nossas histórias. E quando a minha mãe sofreu aquele acidente, eu era a mais velha, a primogênita, com uma irmã do meio, caçula, e com um bebezinho, com um pai que era dependente da bebida e de jogos. E ali eu tive que me tornar forte. Então, para você que não me conhece, eu tive que voltar no meu princípio, lá no meu passado, para que você me conhecesse agora. Porque muitas vezes as pessoas nos jogam pedra sem nos dar a oportunidade de nos conhecer a nossa história e a nossa raiz. Então, eu quis zerar
toda a minha vida para trazer para você quem é a missionária que desce de joelho nas madrugadas, que desce de joelho em cima do monte, por milhares e milhares de vidas que passaram pela minha trajetória até hoje, aqui, na frente desse celular. Eu tive que cuidar da minha mãe, que ficou por ano sem saber quem eram os filhos, sem saber quem era o esposo, quem era ela mesmo. Era mais uma criança. Era eu, a primogênita mais velha, que tinha que cuidar de um bebê, da minha irmã do meio, a minha irmã Amanda, tinha que cuidar de mim. E ali conheci uma senhora japonesa, que as pessoas chamavam ela de Bachan. Bachan significa uma pessoa mais velha, com seus princípios budistas. Eu aprendi a filosofia budista. Aprendi que não deveríamos jogar coisas na rua, que deveria ajudar o próximo. Aprendi com ela que deveria estender a mão àqueles que tinham necessidade. Aprendi com ela que deveríamos sempre estender algo aos outros que tinham necessidade. Eu cuidava do bebê, da minha outra irmã, do meu pai, que era alcoólatra, da minha mãe, que estava acamada. Ela rachou a cabeça como uma melancia, o rosto dela todo ficou deformado. E por anos eu tive que ajudar a minha casa, a minha família. E por anos eu vesti uma armadura para me tornar grande perante as minhas dificuldades. Sendo fraca, com a minha saúde debilitada, eu tinha que me tornar forte perante a multidão que olhava a necessidade dos meus. Ali eu ia ao colégio, ajudava meu pai com as minhas irmãs, com a minha mãe. Arrumei meu primeiro emprego de office boy, se passando pelo menino. Escondia os meus cabelos para dentro. E ali trazia aquele dinheirinho para ajudar. Muitas vezes eu ia ao açougue e pedia se o açougueiro tinha osso para que eu pudesse dar ao cachorro. Ele dizia muitas vezes sim. E eu voltava para casa com aquele pedaço de osso, colocava numa panela para ferventar e dissolvia fubá e colocava na mamadeira da minha irmã caçula, porque a minha mãe já não tinha leite. E eu dava para minha irmã. A gente, aonde a casa era uma casa de luxo, uma casa pequena, mas uma casa com todo conforto, naquela necessidade que a gente tinha. O meu pai não aguentou a batalha e começou a vender as coisas. Fomos despejados, as pessoas jogaram nossos móveis na rua. E eu ali, com aquela mulher, a chamada Bachan, aquela senhorinha japonesa que me ensinou o que era orar. A minha gratidão porque Deus colocou um anjo na minha caminhada. Não importava qual era a dominação daquela mulher, mas ela foi usada como alguém na terra que passeava para me ensinar o que era fazer o ID de Deus. E o que é o ID de Deus? É estender a mão e, na necessidade de alguém, ajudar alguém, sem precisar receber nada em troca. E aquela Bachan, ela me ensinava a cozinhar, a cuidar das minhas irmãs, a cuidar da casa. E ali eu enxugava o meu choro, eu enxugava as minhas lágrimas para ajudar aquelas minhas duas irmãs e a minha mãe. Corria atrás do meu pai nos bares, que se tornava desesperador ele ver as filhas e a esposa sem ter nada para comer. Mas o meu nada era o meu tudo, porque aquela Bachan me ensinou a sentar, olhar para o céu e dizer:
que havia um Deus, que havia deuses budistas, que havia deuses, que o Deus do universo, ela dizia, ele vai te tirar desse deserto, desse sofrimento. E ela dizia, a sua família só tem você. Eu fui a luz e a lamparina para a vida da minha família. E por muitos anos eu ali recitava olhando para o céu e dizia que aquele Deus do universo me ajudaria. E eu orava 10 horas, 5 horas, 3 horas, buscando ao céu uma resposta. E como se diz na palavra do Senhor, não existe oração que não seja atendida. Não existe oração que não seja respondida pelo nosso Criador Jesus. E ali, com toda a minha fé, eu direcionava as respostas. Eu direcionava e desafiava o céu. Com 5 horas ali, eu buscando o céu, buscando resposta. 10 horas sentadas ali, por horas buscando respostas sobre todo aquele sofrimento que eu e a minha casa passando. E um belo dia, aquela senhora me apresentou todos os parentescos dela. E ali eu conheci o Ronaldo, meu ex-marido. Você que me vê pode achar ex-marido? Sim. Agora aí que eu entro em outro testemunho. Jesus, com todas as minhas orações, os médicos diziam que a minha mãe ia ser uma retardada, que ela não ia mais falar, nem andar e nem falar. Mas a minha oração chegou ao céu. E a minha mãe andou, falou e rodopiou. Ela era do candomblé. Mas ali naquele princípio com a Batiã, orando, buscando ao céu, a minha mãe se tornou uma budista. E largou todos aqueles demônios, todas aquelas entidades. E todos da minha casa começaram a servir a dominação. Aquela filosofia de vida que muitas pessoas não entendem. Eu fui por caminhos que me levou a chegar nesse momento a conhecer o Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o único Salvador. Mas antes disso, teve uma preparação, teve a sementinha que teve que ser plantada. Muitas vezes não entendemos. Falamos de Jesus para alguém e queremos levar ele naquele momento para o templo da casa ou no outro dia para o templo da casa de Deus. E as coisas de Deus têm que germinar conforme Ele quer que seja germinado, até um dia crescer e dar fruto. E assim, aquela família me conheceu e eu me casei com o Ronaldo. Quando a gente se casa para ter uma família, para formar um lar, para ter os filhos. Mas no meio dessa caminhada, eu tive várias enfermidades. Eu tive nódulos no seio, nódulos no útero. Quando eu gerei a minha primeira filha, Marjorie, os médicos diziam que ela ia nascer 100% excepcional, porque eu tinha sido uma sobrevivente da meningite meningocócica. Você que me escuta, pode ser um enfermeiro, um médico, vai saber que eu não estou mentindo. Estou contando o testemunho da minha vida. E ali aconteceu que Jesus estava ali, porque se Ele é o dono da vida, Ele pode dar e Ele pode tirar. E Ele me deu a vida para estar contando o meu testemunho para você hoje. E naquele momento que eu me casei, gerei a minha filha, a melhor gestação. Não tive nenhum problema, mas quando ela nasceu, os médicos diziam sobre as ultrassons que ela seria uma criança especial. Mas o céu
que toda segunda-feira eu clamava 10 horas de oração sentada, só molhava os meus lábios com um golo de água e buscando a resposta do céu para que eu fosse agraciada como a filha perfeita. E ela nasceu perfeita, com quase 4 quilos, 54 centímetros, uma filha desejada e amada. E assim começou a minha trajetória. Com várias doenças no sangue, eu tive outros filhos, mas tive abortos espontâneos pelas doenças que eu tinha no sangue. Tive começo de leucemia. E quando o médico dizia que iria tirar o meu útero, o meu ovário, porque tinha uma bactéria muito grande sobre ele, que eu ia morrer se eu não tirasse. Com a cirurgia marcada, eu e o meu ex-marido passamos no laboratório e pegamos o exame para que no outro dia eu fosse internada para tirar o meu órgão. Tirar o meu útero, o ovário, e ser uma mulher que não poderia mais gerar. Mas eu sentia no meu coração que aquilo iria ser mudado. Mas assim aconteceu. Um milagre. Quando eu peguei aquele exame, me coçou as mãos e eu abri. E eu abri e dizia que tinha, oh glória, 16 semanas de gestação ali. Havia vida dentro do meu útero. Corri pro hospital, me encontrei com o médico e disse: doutor, olhe isso. Ele disse: essa é a bactéria que daqui poucos meses vai nascer. Quando fez 6 meses de gestação, eu entrei em trabalho de parto pela doença, pela bactéria. E um médico chegou para o meu ex-marido e disse assim: escolha ou a mãe ou a criança, porque vai nascer 2 fatias de mortandela. Ele dizia assim, bem sarcasticamente, e dizia: só uma sobreviverá. Mas o dono da minha vida e da vida daquela criança que tinha propósito na terra, tinha um propósito dela nascer. Ele disse assim: eu não vou escolher nenhuma das duas. Eu prefiro não escolher, porque eu quero as duas. E ele voltou para casa e os médicos disseram, e me deixou ali internada por alguns dias da semana. E ele disse: vai acabar a gestação com você na cama. Eu disse: serei obediente. Fui para casa, voltei para minha casa, fiquei dependendo de todos da minha família para que aquela gestação fosse perfeitamente. Chegou 37 semanas, eu entrei em trabalho de parto. E eu mesmo na cama eu orava e buscava o céu, buscava o Deus do universo que me desse a vida e a vida daquela criança. E ela nasceu perfeitamente perfeita para a glória do Senhor Jesus. E aí começou a minha jornada. Por quê? Eu te digo, quando a minha filha Marjorie, estava com 3 anos, começou as traições do meu ex-marido. Ele, com um vício que ele tinha imensurável de jogos, bingos, carnê de Silvio Santos, que eu era insuportavelmente, me deixava na casa dos meus pais muitas vezes, dizia que já voltava e não voltava, voltava só no outro dia. E muitas vezes eu saía atrás dele e encontrava eles nas noitadas,
no meio de mulheres, no meio de pessoas jogando. E muitas vezes a família dizia que eu era uma louca, porque eu saía ali, grávida, com uma barriga enorme, muitas vezes, com a Stephanie na minha barriga, com pau de macarrão do meu cilindro, porque naquela época a gente não tinha tanta condição e a gente tinha 2 barracas na feira e a gente tinha que, a partir das 11 horas da noite, começar a cortar os pastéis, preparação para que o amanhecesse, cada um ia para um lado para fazer e para trazer o ganha-pão, para vender os salgados, os pastéis que tinha sido feito. E muitas vezes eu fazendo os meus recheios, que eu aprendi com meu sogro, que me ensinou muito, toda a família dele. E ali, eu fazendo os meus salgados, fazendo os meus recheios, ele falava, vou ter que resolver alguma coisa e vou te deixar na sua mãe. E ele só voltava no outro dia. Ou muitas vezes eu voltava para minha casa de táxi e eu olhava no guarda-roupa e ele tinha saído todo bem arrumado para jogar. E assim foi a minha batalha, e sempre buscando o céu, para que ele fosse uma pessoa perfeita, sem vícios. Fumava, não bebia, mas o jogo levava todo o nosso dinheiro, não deixava que nós crescêssemos. Quando nós nos casamos, ele me disse uma história, que quando ele estava trabalhando no Japão, ele mandava dinheiro para a família para que comprasse uma casa. E a casa que eu morei por 27 anos. Ele sempre me contou a mesma história. E ele dizia que quando a minha filha fizesse 18 anos, e por eu ter sido brasileira, que a família não gostava, isso e aquilo, eu acreditei. Como uma pessoa ingênua, sofrida, que fui sofrida pela vida, apanhei pela vida, sofrendo, passando fome, passando desprezo do próprio marido com uma filha na barriga, me traindo na jogatina com mulheres. E quando eu descobria, ele confessava, e eu o agredia, batia nele. Não tenho vergonha de dizer porque fui fraca, fui falha, porque eu não conhecia esse Deus Todo-Poderoso. Não. Mas Satanás me usava para sofrer. Continuei sofrendo. Achei que me casaria e todo aquele sofrimento acabaria, mas não acabou. Por 27 anos eu lutei. Muitas vezes, sem condição nenhuma, eu empurrei carriola. Eu, para trabalhar, fazendo caixas, sacolas para lojas de shopping. Lutei, doente, subindo em andame para pintar as paredes da minha casa, para reformar uma parede, para deixar a minha casa mais aconchegante. Enquanto ele estava nos braços das mulheres sujas da rua. E quando eu descobria, eu perdoava, mas sempre acreditava que o casamento teria uma solução, uma melhora. Postava sempre a minha última ficha para que ele fosse modificado e me enxergasse como esposa, com os princípios que eu dava para ele. Mas assim foi toda a minha caminhada. Cheguei a me separar quando a minha filha Marjorie tinha 3 para 4 anos. Mas eu imaginava que eu não conseguiria sustentá-la. Fiquei meses separado dele, me separei e quando foi, ele não quis assinar. Mas a advogada disse, não tem problema.
com tudo que eu levei de prova, ela disse: não tem problema. Em 2001, eu me separei dele. Por toda a dor que ele me causava. E eu trabalhava fora. E eu fui morar com os meus pais. E ali, eu imaginava frágil, porque ele não me ajudava, ele não levava leite, não levava as coisas para minha filha, e eu vendo a minha filha ali pedindo as coisas, e eu não tinha, e ele dizia que não iria dar. E eu voltei e dei a chance novamente para ele. E novamente ele me traiu. E assim foi toda a minha vida por 27 anos, perdoando, continuando, acreditando que poderia ser um milagre, até que eu me tornei uma pessoa doente da alma e do espírito, depressiva, muitas vezes sem vontade, sem ânimo, sem vontade, sem expectativa, me achando feia, me achando pequena, muitas vezes me achando aquela mulher que nunca encontraria felicidade. Tomando 18 comprimidos por dia, toda doente, topada, andando, cuidando de filhos, cuidando de família. Minha família toda veio morar comigo. Me ajudavam com o pouco que eles podiam. Mas muitos profetas são chamado pelo homem. Mas muitas vezes as pessoas dizem que é como se eu me achasse melhor. Não sou melhor. Mas eu me acho especial. Escute bem. Melhor não. Especial. Especial para a única pessoa. Jesus. Porque ele mandou o mensageiro dele me buscar. Ele me buscou naquele hospital psiquiátrico. Uma mulher morta-viva, que já não tinha mais vontade nem prazer de me deitar com aquele companheiro. Que não me judiava em palavras, mas em desprezo. Para ele eu era a doente, a feia. Eu me achava o patinho feio perante as mulheres que ele saía. Muitas vezes, o ego de uma mulher fala mais. Fazia ele me levar até a pessoa para conhecê-la, se ela era mais bonita, melhor do que eu. Mas Jesus foi aquele que mostrou quem eu era. E por toda essa caminhada, eu conheci Jesus, desci as águas. A minha filha Stephanie era minha companheira. Não tínhamos dinheiro para ir e voltar de ônibus, mas tínhamos a fé. E aquela criança toda animada, dali nasceu a esperança de uma modificação de vida. E eu buscava Jesus como nunca, como o princípio do primeiro amor, como aquele que vai me salvar, vai transformar. Eu vou cortar esse vídeo e você que me escuta, vai para o próximo vídeo para que você conheça o testemunho da minha vida e o que Deus me deu agora.